A Copa era para ser um momento de distração, mas no mundo de hoje, eu acho que isso aqui está tá mudando tudo na vida da gente, principalmente a nossa atenção e capacidade de permanecer diante de uma coisa que inclusive a gente gostava no passado, né? Nos anos, nos anos 90, a gente não tinha tanta opção nos anos 90. Quem estudava de manhã assistia a programação da tarde. Quem estudava à tarde assistia a programação da manhã. E a programação da manhã, cara, era muito boa. Ou então quando chegasse da escola, né? A minha infância, assim, que eu tenho mais lembranças são dos anos 90. E eu me lembro dos desenhos que passavam na Globo, alguns do SBT. E eu me lembro da Copa de 94. TV de tubo, o vizinho colocou uma TVzinha de 20 polegadas, né, na calçada da casa dele, todo mundo concentrado, todo mundo animado para torcer pelo Brasil, Copa de 94. Lá na minha rua, né, tinha um conjuntozinho de casas assim, e aquela vizinhança ali. E aí juntava, passava um pessoal, ficava olhando, juntava uma galera para assistir. Eu era garoto, em 94 eu tinha 9 anos, 94 é isso, 9 anos. Cara, eu me lembro da sensação gostosa que era. Isso foi naquela época em que o Bebeto, quando o Romário, quando fazia um gol, fazia aquele gesto assim de balançar um bebê, não é? E era narração do Galvão Bueno em plena voz, com pleno pulmão, né? Com aquele. A Globo conseguiu criar na Copa do Mundo não só aquele clima gostoso, mas também as vinhetas, as músicas, aquele aquele simples Brasil depois do gol, né? Aquele toquezinho quando quando a seleção brasileira fazia um gol, cara, aquilo é uma coisa que não a gente não enjoa. A gente enjoa hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, mas não enjoa esse da seleção. Até porque de 4 em 4 anos ou quando tem amistoso, né? E aí, cara, isso fica na memória. Né? Isso fica na memória. O problema disso é que deu à Globo uma hegemonia poderosa, muito poderosa, e, e essa hegemonia, esse poder impediu outros veículos, outras emissoras de conseguir disputar no mesmo nível, porque a Globo comprava tudo e quem compra os direitos fica com a exclusividade da transmissão, né? Aí ficava difícil. SBT, Bandeirantes, que eram as principais concorrentes da Globo e até hoje ainda são o SBT, depois surgiu a Rede TV, mas a Rede TV tá, é o SBT e a Record. Eu acho que são os três principais concorrentes da Globo é o SBT, a Record e a Band. As outras emissoras, elas têm mais poder local. TV, a TV Gazeta, né? TV Gazeta, TV. Qual era a outra que tinha? Eu gostava da TV Gazeta, um programa que tinha. Mas eram as quatro emissoras. A gente tinha apenas quatro emissoras, e das quais crianças só consumiam basicamente o SBT e a Globo por causa dos desenhos. Já os adultos, as senhoras, por causa das novelas. Né? As novelas eram o carro-chefe da Globo. Tanto é que a programação de novela começava à tarde. Antes da sessão da tarde, você tinha um Vale a Pena Ver de Novo. E tal. Tinha aquela programação da tarde, jornal, Vale a Pena Ver de Novo. A sessão da tarde, depois, vamos lá, vamos enfileirar a novela, novela das 6, novela das 7, novela das 8. E era difícil bater a Globo. Muito difícil mesmo. Só que agora está acontecendo algo e isso se tornou o protagonismo. Cazé TV versus Globo. Com a Globo sentindo o baque. Porque a Cazé TV transmitindo 100% dos jogos da Copa do Mundo, a Globo transmitindo alguns jogos, isso causou, meu amigo, causou um alvoroço. Eu acho até que isso é muito bom. Porque assim, a gente pode achar que a hegemonia de um determinado setor é bom, mas nunca é tão bom. Quando você tem opções de concorrência, isso torna quando você dá opções para o consumidor, né?
você dá a ele condições de gostar mais desse ou daquilo. Ó. O SBT está transmitindo, a Globo, mas a GETV está transmitindo. Se você for ver agora, acho que está passando o jogo do Irã e. Não, da França com o Iraque, né? É França e Iraque, França e Iraque. Tá passando o jogo da França e do Iraque. Não é louco? Uma hora dessas passando o jogo da França na internet de graça para você acessar lá e assistir. Por muito tempo, a gente ficou refém da Globo, porque se não tivesse passando na Globo, não tinha como a gente assistir. Pelo Sport TV, que é fechado, que você tem que pagar uma assinatura, não era para era para poucos, aliás, não era para muitos. E agora, cara, você pode aqui assistir o jogo no celular. Que uma das coisas que tinha também, né, a gente era a tentativa de portatilizar, se é que existe essa palavra, a TV. Eu não sei se vocês lembram, mas existia uma TVzinha, era uma TVzinha pequenininha, eu não sei quantas polegadas era, com a frentezinha assim meio quadradinha, mas a bunda grandona. E essa TV era o mais próximo de TV portátil que a gente tinha, até surgir a internet, a tecnologia dos smartphones, e juntar todas essas tecnologias e dar para a gente um mundo de infinidade, de uma infinidade, aliás, de opções. Eu vou reagir aqui ao vídeo, eu não vi o vídeo todo, mas tá todo mundo falando sobre isso, Cazé TV e Globo, Globo e Cazé TV, dessa disputazinha aí, que eu acho que a Cazé TV tá levando a melhor. E eu vamos ver aqui o canal Não Adivinhe. Acho legal, começando aqui a partir da vinheta, porque eu acho muito boa essa vinheta deles. Sinceramente, eu gosto mesmo. Gostaria muito que você deixasse o like aqui, ó, tá? E me dissesse se a gente deve continuar com esse canal aqui ou para, né? Após alguns anos de uma rivalidade que começou de forma tímida, podemos dizer que a disputa entre a Cazé TV e Globo chegou ao auge na Copa do Mundo de 2026, marcada por provocações e alfinetadas nas redes sociais e nas transmissões ao vivo. Enquanto a Globo ironiza o streaming através de campanhas sobre antenas digitais, a Cazé TV fez questão de lembrar que tem exclusividade na transmissão dos 104 jogos do maior torneio do planeta. E pensar que não faz muito tempo, muita gente acreditava que a Cazé TV era apenas mais um braço da Globo. E olha, em determinado momento isso até parecia possível. Mas a verdade é que com o investimento pesado da Live Mode, que segundo notícias hoje controla totalmente o canal, essa disputa ficou muito mais intensa. E foi isso que ajudou a transformar a Copa no palco dessa guerra. E nessa briga, o público parece já ter escolhido o seu lado. E eu vou te falar, a Globo tá levando uma bela surra. Só o fato da gente estar cogitando isso já é algo bastante impressionante. Afinal, a gente está falando da poderosa Globo, uma empresa que durante décadas funcionou como uma verdadeira máquina de mídia no país. E mesmo vivendo uma fase menos dominante, continua sendo uma das maiores emissoras de televisão do mundo. Do outro lado está a Cazé TV, um projeto que nasceu com um apresentador carismático fazendo lives de casa durante a pandemia. Casimiro já tinha experiência na mídia, principalmente pelos tempos de esporte interativo e TNT, mas estava longe de ocupar o topo da hierarquia dentro dessas empresas. E mesmo assim, em pouco mais de 5 anos, um canal no YouTube conseguiu pressionar a Globo de uma forma que nenhuma outra emissora chegou perto de fazer. Casimiro Miguel merece reconhecimento por ter participado da construção de algo tão grande em tão pouco tempo. É claro que hoje a Cazé TV não depende apenas dele, mas tudo indica que ele continua como acionista e tem papel importante nessa transformação que a gente está acompanhando. Sobre a estrutura da Cazé TV e a participação da Live Mode, nós já produzimos um vídeo aqui explicando a relação em detalhes. Agora vamos focar nessa disputa que ganhou força durante a Copa do Mundo. Podemos dizer que tudo começou lá em 2022, quando o Eu acho maravilhoso que haja essa opção de contrapartida com a Globo. Porque, cara, você tá passando um jogo aqui, se não tiver passando a Globo, não passa em lugar nenhum. É isso que acontece. Eu me lembro, eu acho que foi em 2008. Em 2008 teve uma pequena polêmica. Eu, eu estava no Senai, em Fortaleza, eu acho que eu vi um jornalzinho. Era um jornalzinho ligado à Universal, à Igreja Universal, que é a dona da Record. E lá tinha uma matériazinha falando sobre hegemonia, no caso, falando sobre a manipulação da Globo em não deixar que nenhuma outra emissora transmitisse os jogos de futebol, que a Globo era a principal
transmissora de jogos oficiais, jogos importantes no Brasil. E aí a Record não conseguia transmitir, o SBT não conseguia transmitir, porque a Globo colocava sempre uma oferta para comprar, né, os direitos de transmissão maior do que as outras, sempre. E para manter ali, às vezes não exibia, nem exibia todos os jogos, mas ela tinha os direitos. E aí pronto. Mesmo que ela não transmitisse o jogo, aquele jogo para todo o Brasil, só para uma região ou outra do país, ela tinha o direito de transmissão, portanto não podia passar em outro lugar. E eles já estavam se queixando disso. Quem diria que seria na era da internet que a Rede Globo sentiria o maior oponente que ela nunca teve, né? Tanto é que a Globo transformou o canal GETV, né, o canal GE alguma coisa lá, em GETV, no mesmo formato da Cazé TV, contratou aqueles caras que estão lá fazendo, não sei se é Jorge Igor, no nome do narrador principal lá, que era da TNT Sports, para ver se batia de frente com a Cazé TV. Mas como foi montado ali, né, para concorrer com a Cazé TV, não tem a mesma. É bom quando você não tem outra opção, né? É bom, é quando não tem outra opção. Mas não é a mesma coisa, por quê? Porque a Cazé TV já foi fundada, né, naquele estilo, naquele formato. Não, ela não foi fundada daquele jeito para concorrer com alguém, ela foi fundada daquele jeito para oferecer na internet algo que não tinha, que era a transmissão de futebol ao vivo para as pessoas sem precisar pagar. Cara, matou a pau. A Globo, vendo que perdeu espaço e que estava crescendo a Cazé TV, fez o que fez a GETV. Só que talvez a Globo não esperasse que a concorrência também chegasse para a TV aberta, mesmo tendo essa questão do delay, que sinceramente eu não me incomodo. Se eu tenho a opção de assistir no lugar que transmite todos os jogos que eu quero ver, por exemplo, não vou assistir todo o jogo da Copa, porque ninguém nem tem tempo para isso, né? Vai ter público todo o tempo para os 104 jogos, né? Mas não é o mesmo público o tempo todo. Então, mas se eu tenho esse lugar para assistir, por que eu vou procurar assistir em outro lugar? Por que eu vou para a Globo? Se eu sei que o mesmo jogo que está aqui pode estar lá também, da seleção brasileira, por exemplo, que é o jogo que eu mais assisto. A Argentina, que eu gosto de ver a Argentina perdendo, mas está difícil, que não perdeu. Os outros times que são, tipo França, eu não estou assistindo agora também, porque eu não tenho muita paciência também, né? França e Iraque jogando ali, aqueles times maiores e tal. E a seleção brasileira que é a principal. Eu estou vendo todos os jogos que eu quero assistir, eu ligo na Cazé TV. Eu nem tenho paciência de ir para a Globo. Nem tenho paciência de ir para a Globo, para falar a verdade. Mas quem diria, né? Isso é o mundo rodando. É o mundo dando aquelas suas voltas estranhas. Casemiro vivia uma ascensão meteórica nas plataformas de streaming. Foi nesse período que ele conseguiu os direitos de transmissão dos jogos do Atlético Paranaense como mandante. A parceria com o Furacão gerou números impressionantes de audiência e serviu como uma prova definitiva do potencial daquele modelo. Foi ali que a Live Mode e Casemiro perceberam que existia espaço para criar um canal dedicado exclusivamente ao esporte, algo que meses depois daria origem à Cazé TV. A ideia funcionou tão bem que, no fim daquele mesmo ano, eles também conseguiram os direitos de transmissão de partidas da Copa do Mundo do Catar. E foi justamente nesse momento que o projeto deixou de parecer apenas uma aposta e passou a ganhar contornos de algo muito maior. Brinca, né? Essa história do prédio, né? Quando a gente começou a Cazé TV, o Luizinho, nosso narrador, brincava que a gente tinha 4 estúdios, né? Que era meu quarto, o quarto dele, o prédio da Cazé TV mesmo, né? O estúdio da Cazé TV e um croma que a gente tinha de canto, assim, só que a gente fingia que eram 4 super ambientes. Estamos aqui no estúdio 3, ele gostava muito, né? De falar estúdio 3, que era o quarto dele. E agora, de fato, a gente tem vários estúdios. Depois do sucesso das primeiras transmissões, a Cazé TV seguiu comprando novos direitos esportivos. Vieram a Copa do Mundo Feminina de 2023, os Jogos Pan-Americanos de 2023, os Jogos Olímpicos de 2024, a Copa do Mundo de Clubes de 2025, o Campeonato Brasileiro, Série A e vários outros eventos. No meio dessa trajetória, em 17 de janeiro de 2024, o canal se tornou o maior canal de esportes do YouTube no Brasil. Os caras simplesmente estavam voando. E a cartada final veio agora, com a aquisição dos direitos dos 104 jogos da Copa do Mundo de 2026, algo surreal para um canal do YouTube com apenas 5 anos de existência. É um feito tão absurdo que muitos gringos ficam sem acreditar quando descobrem. Para quem não sabe, né, ter todos os
jogos de uma Copa disponíveis de forma gratuita não é algo comum em muitos países. E isso vale até para a TV aberta, tá? Mesmo quando a Globo tinha esse direito, isso já era algo que boa parte do mundo considerava impensável. En Brasil, el partido de Argentina fue directamente por YouTube. 11 millones y medio de dispositivos conectados. Una monstruosidad, es un fenómeno. Es el fenómeno más importante de Sudamérica. Los tiene todos aplomados. Se ríe el brasileiro. Hijo de puta. Tirando esse maluco aqui, desse maluco do Defante, que eu acho deplorável, sinceramente, não consigo. O problema sou eu, não é ele, né? Eu que não acho ele engraçado. Mas tá aí ele, né? Tá lá, tá fazendo a parte do papel dele, foi contratado para isso. E eu acho que tem mais uma coisa que acontece. Não é só quem assiste no YouTube que ganha com isso, o próprio YouTube. Cara, quantas pessoas conectadas no YouTube, né? Aparelhos, o aparelho não é uma proporção direta, né? Não é um aparelho para uma pessoa, pode ser que tenha uma TV e várias pessoas assistindo ali conectada no YouTube, e para você ter 11,5 milhão de aparelhos conectados no YouTube, caramba, é uma audiência monstruosa. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer que o esporte consiga trazer para o YouTube pessoas que consomem pouco o YouTube. Então, para a própria empresa YouTube, isso aí também é fantástico. Os dois estão ganhando, a Cazé TV está ganhando com isso, fora os patrocínios, né? Não estou nem falando do AdSense do YouTube, mas olha só, o patrocínio de várias marcas e tudo, mas o AdSense, né, que é a receita que o YouTube dá pelas visualizações, pelos anúncios veiculados no canal, e também o próprio YouTube ganha novos usuários. Isso significa que a gente vai ver mais gente comentando em vídeos de política, por exemplo, que não eram tão comuns até pouco tempo, porque não davam muita bola para o YouTube, mas descobrindo que existe uma alternativa à TV, que é a geração do meu pai, para dizer, eles vão agora invadir o YouTube com tudo, e isso é bom para o YouTube. E o início da Copa está apenas confirmando aquilo que muita gente já imaginava. O sucesso das transmissões da Cazé TV tem sido algo impressionante. O primeiro jogo da Argentina, que ainda teve Messi marcando 3 gols e igualando o recorde histórico de artilharias em Copas do Mundo, foi exibido no Brasil apenas pela Cazé TV. Resultado, mais de 11 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. A estreia de Portugal com Cristiano Ronaldo também passou por lá. A da Espanha de Lamine Yamal, mesma coisa. E tudo isso registrando números absurdos, quase sempre na casa dos 10 milhões de espectadores simultâneos. Isso acontece porque a Cazé TV possui o pacote completo dos 104 jogos do torneio, enquanto a Globo e o SBT têm direito a 55 e 32 partidas, respectivamente. Sim, os caras possuem praticamente o dobro de jogos da poderosa emissora do Projac. Além disso, a forma como estão cobrindo a Copa vem recebendo elogios de grande parte do público, com um estilo mais descontraído, muita resenha e até presença do Defante aí como repórter, repetindo uma fórmula que já tinha dado certo na Copa passada. A Cazé TV está conseguindo se destacar bastante diante da concorrência. Tem risada, tem momento sério, enfim, convenhamos, né? Como que alguém vai bater de frente com eles quando os caras têm todos os jogos e uma equipe com quem grande parte do público se identifica? Só que a Globo, vendo a besteira que foi perder os direitos integrais do torneio, resolveu tentar encontrar algo para desmoralizar a rival, e aí começaram as provocações dos dois lados. No meio dessa briga, a Globo se agarrou justamente. Eu lembro de ter visto o Rica Perrone, lá no canal do Paulo Matias, ele falando pro Cazé, não se mete com isso não, faz o teu, fica quieto, não mexe com os caras não, porque ele disse que pra Globo criar uma fake news e destruir o cara assim, é bem facinho, né? Não deixa eles falarem, não mexe com eles não. Não sei se o Rica foi vítima de alguma coisa da Globo, né? Justamente aquilo em que realmente tem vantagem, o delay. Não vou entrar na parte técnica, mas o fato é que existe sim um atraso maior na Cazé TV do que na Globo e no SBT. E isso levou as duas emissoras a fazer campanhas incentivando o público a usar as quase saudosas antenas para assistir aí aos jogos com o menos atraso possível. E tudo isso aconteceu antes mesmo da Copa começar. Que está jogando aos 15. Atrasou aí, né? Não deixa o grito de gol te pegar de surpresa. Assistindo jogos na Globo com a sua antena, você comemora no tempo certo. Claro que o Casimiro iria rebater essa questão e daí começaram as provocações. Chegou rápido, hein? Copa do Mundo, hein? Isso. Chegou rápido, hein? Chegou rápido, hein? Quando nós anunciamos, teve muita gente que duvidou. Rapaz, já comprou sua antena?
Não é, sintoniza na Casa TV. A gente vai comprar antena, não vai achar o jogo. Exatamente. Toma cuidado, ó. Com o início da Copa, essa história do delay continuou e a Globo Gostei fez da uma resposta. espécie de... A resposta foi boa. A resposta foi boa. Sejamos sinceros, eu gostei. esquete para dar uma cutucada na rival. Inclusive, eles até usaram o bordão da Cazé TV para fazer uma brincadeira, mas eu particularmente não achei muito engraçado, não. Copa de 2026. O evento onde todo mundo pode ser profeta. É porque Copa com delay... Esquece. Em contrapartida, durante a estreia da Espanha contra a sensação Cabo Verde, Casemiro aproveitou o embalo do ótimo jogo do Vozão, né, e deu uma zoada aí nos caras de forma categórica. E Globo, se eu fosse vocês, eu não entrava nesse jogo não, tá? Porque nessa questão aí de zoeira, os caras, eles estão muito acostumados, muito mais acostumados que vocês. Ao ex-jogador do Botafogo, ele também, ele gosta de novela, ele gosta de Ivete Sangalo. A Globo tá passando um monte de novela. Tá passando o jogo, tem que passar novela. O Vozinha pode assistir lá. Mas por enquanto, ele só é uma classificação no time do Preto. Por que não? Por que não, Luizinho? Aliás, né, outra prova do sucesso da Cazé TV e da influência aí que ele tem hoje é o caso do próprio Vozinha, né, Vozinha, enfim, né, o goleiro do Cabo Verde, que antes da estreia tinha cerca de 50 mil seguidores. Depois do jogo, com o próprio Casemiro pedindo pra galera segui-lo no Instagram, o cara saltou para mais de 10 milhões em poucas horas. O Brasil parou para te apoiar. Quantos seguidores você tinha nas redes sociais antes de começar a Copa? Acho que uns 40 mil, 40 e poucos mil. 50 mil. Você tem ideia de quanto você tem agora? Falaram que acho que tem meio milhão, mas não sei. Não. No meu Instagram não fica bloqueado. Não, você não tem meio milhão. Crazy, isso é louco, isso é louco. A gente fez mutirão por você, Vozinha. Que partida, cara, parabéns. Como a gente pode ver, né, hoje boa parte do público se identifica muito mais com o estilo da Cazé TV do que com o da Globo, que ainda carrega o peso de ter perdido nomes que eram praticamente a cara das Copas na emissora, como Galvão Bueno e Kleber Machado. Falando... A minha infância era a voz do Galvão. Na minha infância, jogo da seleção tinha que ser narrado pelo Galvão Bueno. Sempre que eu vi uma Copa, que era o Galvão narrando, eu parava para ver, porque eu acho que é por causa daquele sentimento nostálgico que a gente tem mesmo, né? Como é que é? Memória afetiva. A voz do Galvão é marcante para isso. O gol, né? Olha o gol, olha o gol. Sai que é tua, Tafarel. Isso é de 94. Isso aqui eu guardei de 94. De números, a estreia do Brasil contra Marrocos rendeu 30 pontos de audiência para a emissora do Projac, um resultado muito forte para os padrões atuais e suficiente para colocá-la na liderança. Só que para uma Copa do Mundo na TV aberta foi a pior audiência da história do canal. Enquanto isso, a Cazé TV, mesmo enfrentando a questão do delay, ultrapassou a marca de 12 milhões de pessoas assistindo simultaneamente ao empate do Brasil, estabelecendo um recorde mundial no YouTube. Claro que olhando o cenário geral, a Globo ainda teria mais gente acompanhando a transmissão, mas quando entramos na questão do delay, que em jogo do Brasil realmente incomoda, porque ninguém quer receber spoiler de gol, os números da Cazé TV impressionam bastante. Sem contar que o público deles é muito mais engajado, como vimos no caso aí do Vozinha, ou Vozinha, whatever. E isso é algo que os patrocinadores observam com muita atenção. E agora podemos entrar em outro capítulo dessa disputa, porque a Globo, vendo o tamanho do estrago causado pela perda dos direitos de todos os jogos, já está se movimentando para tentar garantir a próxima Copa em 2030. Eles estão tentando impressionar a FIFA, enviando uma verdadeira força-tarefa para cobrir o torneio, mesmo sem ter os direitos de todos os jogos. Mas eu não sei se isso vai ser o suficiente não, tá? Afinal, a FIFA certamente está acompanhando toda a repercussão das transmissões gratuitas no YouTube e tanto ela quanto seus parceiros devem estar bastante satisfeitos com os resultados. Então, Dona Globo, parece que vocês finalmente encontraram um concorrente à altura, pelo menos no esporte. Aliás, a emissora até tenta conquistar esse público através do projeto aí do GTV, né, no YouTube, mas sinceramente ainda tem muito chão pela frente, principalmente quando o assunto é elenco. Enquanto isso, a Cazé TV segue no seu caminho e continua ampliando seu portfólio de transmissões. Os caras seguem com o Brasileirão, Campeonato Alemão, fecharam agora os direitos da La Liga e também da Premier League, né, o campeonato mais valioso do planeta. Praticamente só faltam aí a Champions League e a Libertadores para eles terem quase tudo que importa no futebol. Será que estamos assistindo uma passagem de bastão diante dos nossos olhos? Bom, isso só os próximos capítulos vão responder. E o que você acha? Comenta aqui embaixo. Então, próximo vídeo, tchau. Muito bom, muito bom. Um vídeo bem legal, bem feito. Não é amador que nem esse canal aqui, né? Dá pra ver de cara que não é amador. Cara, não é só no esporte que a Globo tá se incomodando com o que é feito no YouTube, não, né? Tanto é que vive uma briga grande das emissoras com o Cantaribope, que é quem mede a audiência da TV aberta, né? De vez por outra, eles estão se debatendo aí por causa
dos dados do YouTube, né, dos acessos ao YouTube. A TV está perdendo, ainda é poderosa, muito poderosa, mas está perdendo. E, cara, quando desce do pedestal é complicado, né? Quando você está há tanto tempo lá no topo, quando você desce um pequeno degrauzinho, já incomoda. Quando você vê alguém se aproximando muito, já incomoda. E a era da internet vai incomodar cada vez mais a Globo, e é bem possível que a Globo se internetize, né? Internetize tudo, toda a programação, porque do jeito que está indo, não sei se vai manter o atual ainda estado de poder da Globo, não. Porque, por exemplo, eu vou tirar por mim, é um exemplo bobo, né, mas eu não assisto TV aberta há muito tempo. O que sai da TV aberta, que repercute, eu vejo no YouTube, né? Eu assisto YouTube, Netflix, é basicamente isso, YouTube e Netflix. As notícias nos sites, nas lives da MBL e outros, no Metrópolis, no próprio G1, né, no site. Não assisto a Globo, não é porque a Globo lixo, é porque não dá. Eu nem tenho antena para começar, nem antena de assinatura, nem sem assinatura, nada. Eu conecto tudo na TV, ou no celular, ou aqui no notebook para assistir. Programação da Globo, alguma coisa da Globo, só quando repercute mesmo aqui no YouTube. A gente está sempre comentando manchetes, notícias relacionadas à Globo, mas dentro do YouTube. Até porque uma outra coisa que é muito chata aqui é que você não pode reagir a nada que é produzido lá pela TV. Tipo, você não pode colocar um trechinho de mais de 5 segundos, sei lá quantos segundos, de nada, né? Que é feito no SBT, que é feito na Globo, porque eles derrubam. E aí você não consegue, né, fazer alguma coisa. Já o que é produzido no YouTube, muita coisa que é produzido dentro do YouTube, você, como esse vídeo aqui do Não Adivinho, né? Você pode reagir sem problema, né? Pelo menos eu assisti o podcast dele, a participação dele no podcast do Arthur, achei bem legal, o cara é bom mesmo. E acho até que ele falou sobre essa questão dos reacts. O próprio Arthur já reagiu a alguns vídeos dele lá no canal, e ele não dá strike, não derruba nem nada, desde que a pessoa respeite o conteúdo, né? Porque você está produzindo um conteúdo novo em cima daquele conteúdo. É o que eu estou fazendo aqui agora, pelo menos estou tentando. E é isso, gente. Portanto, muito legal. Bom saber que existe aqui uma Cazé TV, não é nem porque eu sou fã da Cazé TV, eu gosto do que eles estão oferecendo, né? Do produto que eles estão oferecendo. E eu vou dizer, daqui a pouco vai ser Cazé TV Esportes, né? Porque comprando todos os direitos desses jogos todos, a Globo vai ficar cada vez mais perdidinha. E se os caras resolverem entrar em Fórmula 1, essas paradas todas, em kart, sei lá o quê, aí, meu amigo, aí vai ser um conglomerado de TV no YouTube. E o YouTube tá achando isso muito bom. O YouTube, inclusive, incentiva, né? Eu até recebi uma notificação do YouTube falando como assistir a Copa do Mundo no YouTube. Porque, cara, favorece demais. O que o YouTube quer? Gente. O YouTube quer gente conectada o tempo todo. Quer que você entre aqui e não saia. O que eu não consigo fazer com esse canal aqui, amador. Mas acontece, né? Acontece. Bora para um